nosso fechamento aí do Pentateuco, né? Nós estamos estudando o Antigo Testamento, o Tanar, e nós paramos aí um pouquinho, quando nós entramos no livro de Números e Levíticos, nós paramos um pouquinho para explicar um pouquinho sobre as festas judaicas, né? O contexto histórico dela, o contexto profético que ela tem, né? Então nós vimos aí que são revelações acerca da pessoa de Jesus e da ação dele também com sua igreja dentro da história, nós vemos aí dentro das festas judaicas, né? Graças a Deus. Então nós vamos fechar aqui o Pentateuco com esta pequena visão panorâmica do Devarim, né? Do Hadevarim, que são as palavras que nós conhecemos como Deuteronômio, tá? Que foi uma nomenclatura colocada devido à Septuaginta, né, que vai dizer ali dentro da sua tradução que é repetição da lei, tá? Então nós vamos ver que Deus, ele vai, na verdade, quando a gente fala sobre repetição da lei, não é que o escritor, não é que Moisés ele vai propriamente repetir as leis para o povo, mas vai ser o que ali? São aqueles que estão, né, que nasceram no deserto, aqueles que cresceram no deserto. Então aquela geração de murmuradores, de rebeldes, eles vão perecer, e aí eles, com aquela nova geração que cresce, então Moisés precisa passar para eles a informação, precisa passar para eles os preceitos, né, os estatutos, os mandamentos, as observâncias, as cerimônias. Então Moisés precisa trazer toda essa informação para aquela nova geração que vai tomar posse da terra de Canaã. Essa geração, ela já vai entrar na terra sabendo, conhecendo a história, não somente a história desenvolvida pelos patriarcas, desenvolvida no Egito, da saída do Egito, mas também aí é o desenvolvimento também desde a criação, porque vai ser no deserto que Moisés vai escrever o Pentateuco, ele vai desenvolver essas informações no deserto, tá? Onde ele vai trazer a luz através dos, né, o que é conhecido como a tradição oral, que essa tradição oral ela vai perdurar até o período de Esdras em 444 a.C. Tá? No período de Esdras, a tradição oral ela ainda está em andamento. Mas aí o que vai acontecer? Devido à falta do templo, né? Não tem o templo, não vem o processo da restauração de Jerusalém do templo. Então Esdras, ele vai ter a grande ideia de elaborar um sistema de preservação do texto, tá? Das informações, e aí vai começar ali já a questão de cópias, de escrita. Então ele vai trazer essas informações, tirar da tradição oral e colocar na escrita. Então ali vai surgir os escribas, né? Os escribas vão surgir ali, e aí vai ser elaborado o Tanar em materiais que possam ser manuseados, não apenas na tradição oral. Então aí nós vemos aí a grandiosidade do desenvolvimento do povo de Deus através dessas informações, e vai chegar, e que chegou a nós, né, através que nós estamos aí já o papel, a seda, né, materiais aí de última ponta para a escrita aí, graças a Deus. E hoje em dia o nosso desenvolvimento é bem grande, nós já temos até aí data show, né, nós temos Bíblia eletrônica. Então a partir do momento a tecnologia vai se desenvolvendo e a gente vai continuar com as mesmas informações em tecnologias diferentes. Isso aí não fere a verdade da informação, a verdade do texto, tá? Então nós vamos passar aqui um rápido momento aqui sobre a nossa visão panorâmica bem rápida sobre o Devarim, que é o Deuteronômio. Então nós temos aí, deixa eu passar aqui. Não sei se esse computador está com algum vírus, ele está travando para mudar o slide. A tecnologia é boa, mas também tem hora que dá vontade de voltar para a idade da pedra, né? Você pegar na pedra, às vezes é mais fácil. O que está passando aqui?
É ruim mesmo. É o computador na... É vírus. Vai deitar na sua Senhor cama. Jesus, tem misericórdia. Não fica temando com o seu sono, não. Ó, Deuteronômio, né? Seguimento aí, nós já explicamos aí. Até agora há pouco eu estava, está querendo pedir, vai pedir para desligar o programa. Até agora há pouco eu estava funcionando bem. Agora estava agarrando. Nem 5 minutos que estava funcionando bem. bom. Aí sim, não posso. Até o teste estava pulando rapidinho. Deixa eu agarrar de novo. Vamos pular essa parte do álcool aqui. Introdução. Deuteronômio, a repetição da lei, que nós já explicamos o porquê, né? Nós devemos entender bem que é uma repetição inteligente. Moisés retoma os principais temas e os aplica um a um à nova geração que tomaria posse da terra prometida. Se nós lermos Deuteronômio com atenção, vamos perceber que Moisés insiste em ligar obediência, amor e vice-versa, né? Então aqui é um livro que vai falar muito sobre obediência, né? Deus ele vai colocar diante dessa nova geração, vai ser colocado diante dessa nova geração, ao causador aí, a lentidão aí, ó. Eu não consegui tirar esse vírus daqui, esse programa daqui. Então Moisés ele vai trazer essas informações para essa nova geração, e esta nova geração ela é incumbida de praticar, né? Não vai simplesmente algo que vai ser colocado diante deles para ler, não era simplesmente o fato de ler, era prática, eles tinham que praticar esses mandamentos, praticar esses memoriais, tá? Assim como as festas eram praticadas, muitos outros preceitos tinham que, na verdade, fazer parte da vida da pessoa. Não era simplesmente pegar o texto, né, pegar ali, né, vamos colocar assim, vou pegar ali as 10 palavras, né, que nós chamamos de 10 mandamentos, o judeu chama de 10 palavras. Vamos pegar as 10 palavras ali. Eu vou pegar essas 10 palavras, vou ficar apenas recitando as 10 palavras. Não, eu tenho que colocar essas 10 palavras em prática. Então essas 10 palavras, elas vão começar a ter peso na vida deste povo. E isso vai fazer com que este povo, eles tenham um relacionamento melhor com Deus, tá? E tenha Deus, assim, a sua mão a favor deste povo, à medida que eles vão cumprindo esses mandamentos, cumprindo esses preceitos, praticando essas festas, esses juízos de Deus, né? Que a gente chama de juízos, na verdade depois também tem a nomenclatura aí de preceitos, tá? Ou de ordenanças. Então, quando isso é ligado ao amor, à obediência ao amor, porque na verdade a gente não pode fazer as coisas para Deus por medo, né? A gente tem que ter temor de Deus na questão de respeito, né, de reverência, mas temor concernente a medo, não, aí já phobos, né, no grego que é fobia, né, que é medo. Não, visão panorâmica do livro. Informações básicas, né? O autor Moisés, a data 1440 a.C., local no deserto. O alvo deste livro, o alvo é a geração que peregrina no deserto, tá? O versículo-chave é o Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4, que é conhecido como Shema Israel, tá? Nós vamos ver aqui a palavra-chave é obediência. Então nós temos aí o assunto, o esboço, assunto e chave. Deuteronômio capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 4, versículo 43. É um fato histórico, tá? Dentro da parte do esboço histórico. O assunto é como Deus os trouxe aqui. A chave desse assunto aí, desse esboço, desses versículos, ou deste texto, tá? É o Deuteronômio 6,4, conhecido como Shema Israel. Aí nós temos aí a frase no hebraico, ó. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, tá? Errado é um, mas né, é um na questão, assim, como no hebraico, a gente já explicou que no hebraico não tem a palavra um, não tem a palavra um, mas a palavra primeiro, único, né? Então, Deus, ele é primeiro, Deus, ele é o único, tá? Então, esse errado aqui é na questão de ser o único, não há outro fora dele. Então, esta frase, ela, este chamar Israel, ela ainda é recitada ainda até os dias de hoje, tá? O judeu, ele tem prazer em recitar esta frase. Nós temos aí, dentro do esboço ainda, na parte legal, nós temos a parte histórica, chamar a parte legal, como Deus quer que vivam na terra, Deuteronômio capítulo 6, versículo 11, que é a parte legal que vai no texto corrido, do capítulo 4, versículo 44, ao capítulo 26, versículo 19, tá? Aí a consumação está no Deuteronômio capítulo 11. No esboço, a parte pactual, ou seja, o pacto, a aliança, né, a brita que Deus ele vai firmar com este povo através dos seus preceitos, que é Deuteronômio capítulo 27, do versículo 1 ao capítulo 30, versículo 20. Relacionado a todo esse contexto, nós temos como Deus tratará com o seu povo. Aí, resumindo isso tudo numa só questão, o Deuteronômio 28, de 1 a 14. Vamos dar uma lida aí nesse texto aí? Vamos dar uma lida nesse texto. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Não, porque está relacionado à obediência. Né? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, que exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua casa, da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho, sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção, ó, isso é tremendo, hein? O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoar na terra que o Senhor na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares os teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a dar teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então aqui nós vemos aí que a chave, né, pactual aqui está relacionada à bênção, mas esta bênção ela vem através da obediência, tá? Então tem muita gente nos dias de hoje pega este texto aqui, faz uma campanha de prosperidade, tá? Pega este texto, faz uma campanha de prosperidade, dá um envelope,
E aí você vai fazer um voto com Deus, você vai fazer um voto de R$ 50. E Deus vai te colocar por cabeça, os teus inimigos vão ser perseguidos. Então pega esse texto aqui, fora de um contexto, através de uma barganha, né? Eles vão te ensinar a barganhar com Deus. Você traz uma oferta de amor, uma oferta de sacrifício, tá? Às vezes o seu salário do mês, coloca dentro do envelope, traz no altar, que Deus ele vai te prosperar, tá? Que Deus ele vai te fazer abundar em bens. Não tem nada disso. O texto está dizendo aqui que para esse povo ser abençoado, eles tinham que tão somente obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Então, se eu abençoo, se eu quero ser abençoado, se eu quero ter a bênção de Deus sobre a minha vida, se eu quero que a bênção de Deus ela esteja atrás de mim, porque o texto vai dizer que as bênçãos que tem que correr atrás da gente, não é a gente correr atrás da bênção. Se eu quero que a bênção me acompanhe, eu tenho que ser obediente, eu tenho que obedecer a voz de Deus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Então, esse povo, esse pacto, essa brite, né, essa aliança que Deus está afirmando com este povo neste texto, é tão somente pela obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, se nós quisermos prosperidade, ela vem através da obediência, tá? Obediência. Prosperidade não é riqueza. Riqueza, Deus ele dá para quem ele quer. Prosperidade é você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Você não tem sobrando, mas também não tem faltando. Mas se faltar, Deus é o seu galardão e Ele é o teu provedor. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele dá semente ao semeador e pão para quem? Para o faminto. Então, se a pessoa está faminta, quem dá o pão é Deus. Isso é bênção, isso é prosperidade. Então, não podemos confundir prosperidade com riqueza. Então, essas campanhas de prosperidade sendo feitas por aí, heresias que são colocadas diante de um povo incauto, tá? Que não tem conhecimento da verdade e são levados ao engano. Às vezes ali a pessoa está precisando se tratar, comprar um medicamento e cai na falácia desses falsos profetas, dá o salário, dá o dinheiro do remédio e aí depois fica pedindo dinheiro emprestado para comprar o remédio, sendo que ele podia tão somente crer que Deus pode curar ele, mas obedecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade de Deus, conhecendo o amor de Deus. Por isso que no começo foi colocado aqui que este pacto de Deus está relacionado à obediência e amor. O amor não é um amor que vai partir simplesmente de Deus para com a nossa pessoa, porque Ele já nos ama, mas é nós amarmos ao Senhor. Que isso está em todo o contexto deste livro, vai ser colocado isso. Então, quando eles vão dizer o chamar Israel, eles estão decretando que este Deus é o único Deus. Nós vamos ver aqui no versículo final que nós lemos aqui, ó. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servires. Por quê? Porque o chamar Israel, né, o capítulo 6, versículo 4, vai colocar o quê? Que o chamar Israel está decretando que Deus é único, que Deus é um e Ele é único. E aí, quando nós vamos tomar posse desta bênção de Deuteronômio 28, de 1 a 14, nós estamos vendo que ela está relacionada à obediência, e o Shema Israel, ele é recitado nos dias de hoje para isso, para que esse povo se lembre que há uma aliança de Deus para com eles, tá? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E outra coisa gloriosa é que a aliança é brit, né? No hebraico nós sabemos que a aliança no hebraico é brit, mas a palavra bênção é brahá. Se você não colocar as vogais, usar só as consoantes, é a mesma palavra. A raiz é a mesma. Brahá e brit é a mesma raiz. Ou seja, a bênção de Deus está na aliança. Coisa gloriosa, né? A bênção de Deus está na aliança. Então, se eu dou atenção, se eu me volto para esta aliança que Deus faz comigo, como este povo vai entender aqui, eles vão ser abençoados. Você pode ver que é muito difícil, não sei, eu nunca vi. Pode até ter, né? Porque na época tinha. Jesus falou que sempre vai ter pobre, então tem judeu pobre. Mas procura um judeu pobre aqui no Brasil. Judeu de raiz mesmo. Não tem. Você pode ver que o judeu, onde é que ele coloca a mão? Se for para o lado de
como é que eu posso dizer, para o lado de negócios, né? Vou colocar assim, de negócios, de empreendimento, isso, a palavra é essa. Se for para o lado de empreendimento empresarial, o camarada estoura, fica rico ao Silvio Santos. O Silvio Santos, ele é judeu, né? Sendo na Bravanel, ele é judeu. O camarada era camelô. Agora o camarada é bilionário, rico, é um dos mais ricos do Brasil, dono de uma rede de lojas, corre dinheiro, o dinheiro corre na mão do cara. Mas vai procurar o contexto dele, religioso dele. Ele pratica as mitzvot, né? Ele pratica o empurro, ele pratica as festas. Provavelmente, eu não sei, mas se ele pratica essas festas, com certeza ele chamar Israel, ele recita ele. Né? Então nós vemos aí que é uma pessoa que é uma pessoa que na sua vida empresarial desenvolve. Olha na história, os cientistas da história, tudo judeu. Os maiores escritores, os maiores cientistas, judeus, de raiz judaica. Então, por quê? Porque a bênção de Deus está sobre este povo. A gente está pegando carona, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus por Cristo Jesus. Mas a gente pega carona nessas bênçãos, porque Deus é misericordioso. Mas isso aqui, eu posso ser abençoado? Posso ser abençoado. Por quê? Porque essa promessa aqui é promessa feita para obediência, uma aliança de obediência. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, a bênção de Deus está sobre mim. Então, Deus ele está afirmando esta aliança com o seu povo. O conceito, o esboço pessoal de Deuteronômio 31, tá? do versículo 1 ao capítulo 34, versículo 12. Tá? O assunto deste ato pessoal. O assunto é como Moisés liderou o povo até aqui. Como é que foi que Moisés lidou com esta nova geração até chegar nesse momento? Ele está doutrinando este povo concernente àquilo que os pais haviam rejeitado, tá? Deuteronômio capítulo 31, do versículo 24 ao versículo 29. Vamos ler esse texto aí. Deuteronômio 31, 24 e 29. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei em um livro, até de todos as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião. Servi, eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunho, tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que eu vos ordeno. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com obra das vossas mãos. Então nós vemos aí a repreensão que Moisés vai, né? A repreensão que Moisés vai tratar com este povo, porque ele está cuidando de uma nova geração, está doutrinando essa nova geração. Então ele está, né, dizendo para este povo que se eles se desviarem dos caminhos do Senhor, se eles não forem obedientes, se eles não olharem para o erro dos seus pais, eles vão cometer os mesmos erros. Moisés, ele foi enfático em dizer que depois que ele partisse, eles cairiam neste fato, neste erro. Como de fato, a gente vai ver a história do povo, de fato eles vão cometer esses erros lá dentro de Canaã, né? Mas Deus, ele sempre é provedor de um escape para o seu povo, porque Deus ele ainda está agindo
na história desse povo. Ele está desenvolvendo um povo que vai levar o nome dele às outras nações. Então, por isso de Deus preservar este povo, porque o nome de Deus vai ser glorificado através desta nação. E aí nós vemos que quando Josué ele atravessa o rio Jordão, o Iarden, né? Ele está para atravessar o Iarden. As outras nações já ouviram dos feitos de que Deus havia feito em favor do povo no Egito. Então eles têm medo dessa nação, né? Eles estão com medo dessa nação. Mas por quê? Por causa do Deus que agiu em favor dessa nação. Tá? Nós vamos ver lá em Samuel que quando os filisteus eles estão em guerra, no período ali de Eli, quando eles estão em guerra, quando eles estão perdendo a guerra, o que eles vão fazer? Eles vão trazer a arca da aliança ao arraial. Quando o povo está festejando a chegada da arca no arraial de guerra, os filisteus vão dizer, os deuses dos hebreus chegaram e agora? O que vai ser de nós? Porque havia um medo. Deus, né? A história desse Deus Todo-Poderoso que agiu no meio deste povo, correu toda a terra de Canaã. Então Deus precisava que este povo levasse o nome dele. Como hoje os cristãos são testemunhas do nome de Jesus. Então é triste quando a gente vê um cristão relaxado, que alguém escarnece, zomba, né, por causa da vida que aquele crente leva. Ele não leva uma vida de compromisso, né? Ele não leva uma vida de santidade, ele não dá um bom testemunho dentro da sociedade. Não há um temor de Deus no coração daqueles que estão olhando para este crente. O negócio é que se o ímpio falasse mal da pessoa dele, mas o negócio aí é que o ímpio fere o nome de Deus, e aí é que vem a repreensão. De Deus. Porque Deus, por causa do seu nome, você vê ele na Bíblia ele falando, por causa do meu nome eu tirarei Israel, por causa do meu, ele fala, ele cita. Deus, ele fala, sempre a palavra de Deus enfatiza por causa, e nós temos essa responsabilidade do Jesus, ele fala para que as nossas obras se manifestem aos homens e os homens glorificam o Pai. Uhum. Porque nós trazemos, quando nós chegamos no lugar, o povo fala, aquele povo que serve Jesus Cristo chegou aí, ó. Exatamente. Quando Jesus ele vai dizer assim, ó, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos santos anjos. Esse se envergonhar não é simplesmente não falar de Jesus. É a forma com que a pessoa se porta como cristão. Não condiz com aquilo que ele prega. Não condiz com aquilo que ele diz que prega. Então ele não passa uma credibilidade do Deus que ele serve. E isso desonra. Né? Por quê? Né? Porque Jesus, quando ele começa a desenvolver o seu ministério, os discípulos eles não vão entender muito bem isso. Eles acham que Jesus é exclusivista. Então, eles vão ver, tem um momento que eles vão ver alguém pregando, mestre, nós vimos alguém que não está te seguindo, mas está pregando teu nome, nós proibimos. Não, Jesus, não, quem não é contra mim é por mim. Não impeçais. Só que tem muita gente que está achando que é por Jesus, mas na verdade ele está contra Jesus. Que é o que Saulo fazia. Né? Porque Jesus ele havia dito que muitos matariam cuidando, fazendo um serviço a Deus, matando em nome de Deus. Então tem muita gente matando em nome da religião. Porque quando a gente vai pegar a palavra religião no original, é religare. Esse religare quer dizer remendar. Religar, trazer de volta, é um remendo feito. A religião é um remendo feito no coração do homem. Por isso que o cristão ele não pode ser um religioso, ele tem que ser um fiel ao Deus que ele serve, a palavra dele. Porque em nome da religião a gente mata, a gente fere, a gente faz tudo em nome da religião. Mas em nome de Deus a gente tem que amar. E levar o nome do Senhor. Né? Para a glória do nome dele. Então vamos seguir aí. Glória a Jesus, né?
Deuteronômio é uma sentença. O Senhor demonstra fidelidade preservando o povo, punindo uma geração, mas levantando outra que veria cumpridas as promessas que ele tinha feito aos seus pais. Tá? Então Deus, se a gente não quer, a obra não vai parar. Ele põe outro para fazer. Ela não para. Mas que a gente sofre a penalidade da desobediência, sofre, né? Tem muita gente sofrendo essa penalidade aí. Relação entre o Pentateuco, Deuteronômio e Josué. Então há uma relação, por quê? Porque o desenvolvimento, aqui qual que é o termo que eu ia usar aqui, gente? Fugiu da memória aqui. Quem desenvolve a história é Deus, mas quem escreve é Moisés, Josué e os demais escritores, né? Cerca dos 40 escritores, né? Que a Bíblia vai ter. Mas aqui, quando a gente coloca em relação os livros, nós vemos que os livros, eles não, os canos, né? O cano, ele não tem uma contradição, ele encaixa perfeitamente, ele está harmonizado entre os seus assuntos e os seus escritores. Haja vista das distâncias de um para com o outro em relação à cultura, em relação à posição social, mas eles se encaixam perfeitamente em histórias e épocas diferentes, escritas, mas quando são unidos dentro do cano, nós vemos o encaixe, cada engrenagem, cada livro dando uma engrenagem dentro da história e o livro concordando em todo o seu compêndio, em toda assim, por mais que a gente não tenha uma ordem cronológica aqui, mas quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente consegue entender os fatos cronologicamente. Por mais que ela não esteja cronologicamente em nossas mãos, mas nós temos os fatos cronológicos da Bíblia Sagrada, né? Porque ela tem as suas divisões literárias. Nós vamos ter aqui a questão de lei, né? Nós vamos ter os livros históricos, que vai passar aí a questão de Josué, Esdras, Neemias. Nós vamos ter aí os poéticos, nós vamos ter os proféticos, os profetas maiores, vamos colocar dentro do contexto aqui, né? Os profetas anteriores, posteriores, ou seja, posteriores ao cativeiro, anteriores ao cativeiro. Nós vamos ter os evangelhos, nós vamos ter o histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, nós vamos ter as cartas paulinas, nós vamos ter as cartas gerais, as cartas doutrinárias e o livro profeta do Apocalipse. Todos esse conceito literário, ele se unifica, né? Então, quando a gente vai pegar dentro dessa divisão literária, a gente não tem uma ordem cronológica. Mas quando a gente lê toda essa informação, todos esses livros, em todas as suas formas literárias, nós conseguimos traçar uma linha cronológica, às vezes até sem ter a data, simplesmente pelos fatos ocorrentes dentro do texto, e aí é que está uma grandiosidade da Bíblia Sagrada. Um livro que está nas nossas mãos dividido em fatos literários, em ordens literárias, sem uma ordem cronológica, mas quando a gente lê, a gente entende o fato cronologicamente, sem data nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor, é o Espírito de Deus mesmo, é o Espírito Santo. Então, esse fator aqui dessa, né, Deuteronômio, ele tem essa relação entre Deuteronômio e Josué, né, e todo esse compêndio, devido a esse fator aí. Então, Deuteronômio prepara o cenário para as narrativas épicas de Josué, com base no que já havia sido anunciado em Êxodo, Levítico e Números. Conclui a história da peregrinação do povo pelo deserto, desde o Egito até as planícies de Moabe, ao sul da terra prometida. Então, há uma ordem, há uma sequência de fatos verídicos, uma continuação, aí não é tipo assim, não há uma ruptura, né? A gente tem aquela ruptura, né, que muitas pessoas, né, já fantasiam essa ruptura lá da nova aliança, entre a nova aliança e a velha aliança, mas nós sabemos que é uma história dentro desse contexto. Essa lacuna, ela está preenchida com fato histórico. Não é um fato canônico, mas é um fato histórico, né? Mas aí,
mesmo isso não deixa que a história se desligue, né? Ela continua os seus fatos ali. Por quê? Porque quando a gente vai no Malaquias, Malaquias ele vai citar sobre o profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E aí vem João Batista. Ele vem no espírito e virtude de Elias. Viu a ligação? Por mais que aquela lacuna do contexto histórico, mas o livro de Malaquias ao livro de Mateus no surgimento de João Batista, liga. A inspiração divina, o cânon liga, perpassando por cima dos apócrifos que estão sendo desenvolvidos, mas ele liga. É a grandiosidade. Sabia que eu não tinha pensei nisso agora? Não tinha feito essa ligação, mas que maravilhosa. É bom quando o Espírito Santo de Deus está agindo, né? Então, relações entre o Pentateuco e Deuteronômio e Josué, né? Deuteronômio e Josué. Relação Êxodo, Números, Deuteronômio e Josué. Nós temos a natureza, caminhadas e paradas. Em Deuteronômio, discursos e conversas. Em Josué nós temos guerras e lutas. Início, no Êxodo e Números, Deus fala a Moisés. Em Deuteronômio, Moisés fala ao povo. Em Josué, o Senhor fala a Josué. O fim, o fechamento desse contexto. A primeira geração perece no deserto. Em Deuteronômio, despedida de Moisés para com o povo, para com Josué. Mas em Josué nós temos a despedida de Josué, onde Moisés ele vai transferir essa responsabilidade para Josué. O destaque deste livro. Temos o destaque aí. A confissão de fé de Israel, que é o Shema Israel, que a gente já citou ele aqui, né? A gente fez a citação. Então, Deuteronômio 6,4 é a confissão de fé de Israel. Porque eles têm que levar isso à frente, tá? Inclusive, nos dias de hoje, o capítulo 6 mostra verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e seu impacto na vida pessoal e familiar. Lendo o livro com atenção, será fácil notar que obedecer a Deus é evidência de que o amamos. O assunto do livro é obediência. Então, esse amor tem que estar ligado à obediência e não a medo. É o que a gente frisou aqui no começo, tá? Destaque ainda, confissão de fé de Israel, necessidade da lei de Deus, necessidade dos preceitos do Senhor para nos aproximar de Deus e Deus se aproximar de nós. Não que Deus esteja longe, isso dentro de uma palavra metafórica, tá? Uma força de expressão. Relação. Uma relação, isso, relação. Motivação, a bondade de Deus. Deus é motivado pela sua bondade, pelo seu amor. Então, o que motiva a Deus a se aproximar deste povo, que é um povo que Moisés já falou, que é um povo obstinado de dura servir, ou seja, é um povo que eles, a mesma hora que eles estão com Deus, eles sabem, não estou mais, estou com Deus, não estou mais, estou com Deus, não estou mais, estou indo para a terra prometida, quero voltar para o Egito. Mas a bondade, o amor de Deus para com este povo e a aliança que ele fez com Abraão faz com que Deus não releve, porque Deus vai julgar cada pecado, Deus vai julgar cada rebelião deste povo no deserto, mas ele não vai destruir o povo, ele vai continuar, por causa da aliança que ele tem com Abraão. Tá? O padrão, a palavra de Deus, o padrão aqui é o que toda a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não é como muitos aí vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Eles dizem que ela contém por causa dos fatos históricos, né? Então vai dizer que o homem está dentro do fato histórico, isso é fato, ele está dentro do contexto histórico, mas que está movendo esse contexto histórico é Deus. Quem quis que ele estivesse lá é o próprio Deus. O próprio Deus, porque Deus ele é o responsável pelo desenvolvimento dessa história. Então Deus ele é o responsável, ele é o protagonista desta história.
Por mais que ele está falando, ele está trazendo um povo, escolhendo um povo para si, mas ele é o tema central, a sua palavra, tá? O tema central é Jesus, mas é a sua palavra que é o padrão ali, né? Nós vamos ver que até Jesus vai fazer uso dessa verdade quando ele no deserto, fazendo alusão ao deserto. Nós vamos ver que o livro de Deuteronômio, as palavras que Jesus vai usar no deserto, nós vamos ler isso aqui à frente, as palavras que Jesus vai usar contra o tentador no deserto são justamente essas palavras que vão ser entregues no deserto para o povo. O incentivo é a fidelidade de Deus. Espera aí, mas Deus está me incentivando a ser fiel como? Na sua fidelidade. Porque aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que nós sejamos infiéis, todavia ele permanecerá fiel, porquanto não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade é um incentivo, porque sendo Deus fiel, nós temos que nos olhar para essa fidelidade e procurarmos sermos fiéis também. A alternativa é a justiça de Deus, porque Deus ele é justo. Então Deus, quando ele fustiga por causa da sua justiça, não porque faltou amor nele, é porque ele é um Deus justo, né? E o salmista vai dizer que justiça e juízo é a base do trono dele. Destaques, citações do Novo Testamento. Então aí, como nós dizemos, há essa concordância, né? E por mais que há uma distância de 4.000 anos, de 2.000 anos, 4.000 anos de distância, mas nós temos um Deus que ainda está agindo dentro da história e isso vai perpassar o Novo Testamento. O Novo Testamento, 17 dos 27 livros citam Deuteronômio. No Novo Testamento nós temos Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, aqui vão ser as citações do deserto, né? O Mateus 4:4 é a tentação de Jesus, a primeira resposta que Jesus vai dar ao tentador. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, ainda na tentação, a terceira resposta, capítulo 4, versículo 10 de Mateus. Deuteronômio 15 a 18, nós temos em concordância ali a citação, João capítulo 6, versículo 14, onde reconhece Jesus como o profeta de Deuteronômio, que é o que Moisés vai dizer que Deus levantaria um profeta semelhante a este, e semelhante a ele, e que aquele que não ouvisse esse profeta seria extirpado do meio do povo. E o cumprimento se dá em Jesus, porque Jesus ele vem para o judeu, que é o que João vai dizer, que ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, diante disso, nós vemos uma rejeição de um povo, mas a aceitação de um outro povo. E depois, Paulo vai dizer que destes dois povos, Deus vai formar um povo. Então, há um projeto de restauração desse povo aí que vai rejeitar esse profeta, vai ser extirpado do povo como? Porque era necessário, porque Paulo vai dizer que a rejeição de Israel para nós foi um benefício, tá? Mas ele vai dizer o quê? No final, que no final todo Israel será salvo. É o amor e a misericórdia de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o chamado Israel, que vai ser citado em João capítulo 10, versículo 30. Jesus afirma que era um com o Pai, tá? Eu e o Pai somos um. Vocabulários para palavra de Deus em Deuteronômio. Em Deuteronômio encontramos várias palavras para a lei de Deus. Algumas delas. Mandamentos. Referência Deuteronômio 17:20. A definição, ordem, é uma ordem, isto é, uma instrução exortativa, escrita ou verbal, dada a um subordinado. O termo formal de um contrato legal. Então, dentro de um contrato legal, tem que os concordados do contrato, eles têm que ler, eles têm que cumprir aquele contrato, tá? Então, esse Deuteronômio 17:20, a palavra aqui para mandamento,
dentro do texto original, Por isso que muitos erram, porque como que vai cumprir o contrato sem conhecer o contrato? Por isso que essa geração é a geração mais fraca, a geração mais. Nossa, Jesus para ter misericórdia de nós, né? né? Bem, pastor. E olha o termo que ele vai usar aqui. Ali ele colocou como ordem, certo? Mitzvah, mandamento mitzvah, que é ordenança. Ele deu uma ordem, uma mitzvah. E esta mitzvah, ela não é apenas uma mitzvah, porque ali nós temos que são mandamentos. Então é mitzvot, as mitzvot do Senhor. Essas mitzvot são os mandamentos, são as ordens que Deus deu. Então Deus não pediu. Ele não perguntou, tem possibilidade de você? Não. Ele sabe que o homem não vai cumprir na sua totalidade, mas ele não deixa de dar essa ordenança para o homem. Por quê? Porque ela tem dentro de si uma instrução, nós estamos vendo ali, ela tem uma instrução, uma exortação verbal ou escrita, e é dada a nós que somos subordinados. Que é uma pessoa subordinada? Ela está debaixo da ordenança de alguém. Ela tem que cumprir o mandado de alguém. Subordinado